Oi pessoal, você já deve ter ouvido falar sobre o colágeno. Talvez você já tenha tomado ou está tomando colágeno para melhorar a sua pele, melhorar as articulações. Mas será que vale a pena gastar dinheiro com esse suplemento? Nesse vídeo eu convido você para a gente conhecer o colágeno e saber o que tem de mito e de verdade sobre esse assunto. Eu sou Gustavo Barreto, médico dermatologista. Bom, primeiramente a gente tem que entender o que é o colágeno. O colágeno é uma proteína grande e fibrosa que dá resistência à nossa pele. É o principal componente, tirando a água, é a principal proteína que compõe a pele, as articulações, os ossos. E o tecido conjuntivo, de forma geral. O que é o tecido conjuntivo? É o tecido, a parte do nosso corpo que dá sustentação. Tanto aos órgãos internos como ao nosso próprio corpo, através dos ossos, dos ligamentos, das articulações. E, no nosso caso, o alvo principal desse vídeo é em relação à pele. Pois bem, existem 27 tipos diferentes de colágeno. Então, daí a gente já começa a refletir. Que tipo de colágeno a gente está ingerindo? São 27 tipos diferentes. O colágeno animal não é igual ao colágeno humano. O colágeno das articulações, dos ossos, não é o mesmo colágeno da pele, por exemplo. O colágeno que a gente tem na fase de recém-nascido não é o mesmo colágeno da idade adulta. Isso vai mudando, são vários tipos de colágeno. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração. O nosso organismo vai continuamente produzindo colágeno e vai também destruindo colágeno. É uma forma de estar se renovando. Todo o nosso organismo passa por isso, à exceção dos neurônios e de algumas poucas exceções, algumas poucas células. A maioria das nossas células vão se renovando e a maioria das substâncias químicas, das proteínas, vão se renovando. Então, existe um colágeno mais específico para a fase que a gente nasce. Até a adolescência, mais ou menos, a gente está mais produzindo colágeno do que destruindo colágeno. E isso é fácil de entender porque a gente está em fase de crescimento. De bebezinho para uma criança, de uma criança para um adolescente, a gente está crescendo. É natural que a fase de produção de colágeno, a atividade de produção de colágeno esteja bem exacerbada, né? Bem ativa. À medida que a idade vai passando, então na idade adulta, o adulto mais maduro, seus 40 anos, 30 anos de idade, e principalmente no idoso, a balança vai pendendo para a destruição. Então, a gente começa a produzir menos colágeno e começa a destruir mais colágeno do que produz. O principal produtor de colágeno na pele é o fibroblasto. É uma célula que tem um código genético. Ele é que sabe como construir o colágeno e onde colocar esse colágeno. E o principal destruidor de colágeno, hoje em dia se sabe, que são um grupo de enzimas chamada metaloproteinases. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, a atividade de fibroblasto vai caindo e a atividade das metaloproteinases vão aumentando, de forma que a gente mais perde colágeno do que ganha. Isso pode ser notado na pele, por exemplo, pelo afinamento da pele. A gente percebe quando vai envelhecendo, a gente vai tendo a nossa pele, vai ficando mais fina, vai ficando mais enrugada. Isso é característica da perda de colágeno, entre outros fatores, evidentemente, perda de água também, perda de fibras elásticas, mas principalmente pela perda de colágeno. E nas articulações a gente percebe essa perda de colágeno pelo aparecimento de dores, da artrose, do desgaste das articulações, da cartilagem que reveste as articulações, que dão mais firmeza para as articulações. Aí vem a dor, que aliás é uma forma mais, digamos assim, mais direta de avaliar os efeitos da reposição de colágeno, porque você tem pessoas que sentem dor e ao longo do acompanhamento você pergunta se a pessoa melhorou a dor ou não melhorou a dor. É mais objetivo, é mais fácil de avaliar os resultados da suplementação de colágeno quando você trata de articulações, em relação principalmente à dor articular. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a composição do colágeno. O colágeno, como qualquer proteína, é composto por aminoácidos.
tem um detalhe, o colágeno não é uma proteína com muitos aminoácidos, não é uma proteína rica em qualidade, em quantidade de aminoácidos, variedade de aminoácidos. Por isso que ele não é considerado um alimento, ele não é comparado em qualidade nutricional à proteína do ovo, do leite, da carne, que tem muito mais aminoácidos que a gente precisa. Basicamente, o colágeno é composto por glicina, o aminoácido glicina, 30% dos aminoácidos do colágeno são glicina e outros 20% a 30% correspondem a prolina e hidroxiprolina. Então, são poucos aminoácidos que compõem o colágeno. A gente pode ver aqui, eu fiz aqui uma ilustração, a gente vai fazer de conta que isso aqui é uma molécula de colágeno. Então, estruturalmente, a gente tem que a cada 3 posições de aminoácidos, a gente tem uma de glicina. A glicina aparece uma vez a cada 3 aminoácidos. Então, a gente tem glicina, algum aminoácido e a prolina. Aí, glicina, algum aminoácido e a hidroxiprolina. A glicina, prolina e hidroxiprolina são os maiores constituintes do colágeno. E um detalhe interessante, a hidroxiprolina só existe no colágeno. É até usado nas fiscalizações, nas pesquisas. Por exemplo, você tem um alimento lá que é vendido no supermercado e como o colágeno é uma proteína mais barata, às vezes eles colocam dentro do alimento o que é permitido por lei, não tem nenhum problema. Só que existem alguns limites, existe um percentual limite. Então, pode ser feita essa análise pesquisando a hidroxiprolina e saber se aquele alimento ali, aquele produto sendo vendido tem muito ou não, se está no limite permitido para a quantidade de colágeno dentro daquela composição. Pois bem, então a gente tem glicina, algum aminoácido, prolina. Glicina, algum aminoácido, hidroxiprolina. Isso compõe uma cadeia de aminoácidos que faz uma molécula do princípio do colágeno. Só que, como eu falei antes, no início, o colágeno é uma proteína fibrosa. Então, imagine várias cadeias dessa, pelo menos 3, que elas dobram, elas se contorcem, se enrolam uma sobre as outras. Isso aumenta muito a resistência. E imagine isso aqui com outra substância dessa enrolada no sentido contrário. É como se fosse uma corda. Então, isso dá uma resistência muito grande ao colágeno, que é a principal função. Eu costumo dizer assim, que a nossa derme seria, se a gente fosse um animal, um boi, seria o nosso couro. Então, imagine um cinto de couro, um casaco de couro, uma bolsa de couro, como ele é resistente, né? Para você torar a alça de uma bolsa de couro, dá muito trabalho. E aquela resistência do couro é dada pelo colágeno. Pois bem, diante disso aqui, a gente se pergunta, e aí, se a gente tomar o colágeno inteiro, o que é que vai acontecer? Esse colágeno, para começar, dificilmente ele vai ser digerido. Um exemplo de colágeno que a gente pode ingerir, ele quase inteiro, ele bem grande, a molécula bem grande, é a gelatina. A gelatina que vende no supermercado é basicamente colágeno. Por isso que ele, quando fica resfriado, ele fica mais endurecido e quando aquecido ele fica líquido. Então isso é uma característica do colágeno. Aliás, fazendo um parênteses, o colágeno, o nome colágeno vem de cola, porque quando ele é aquecido, o colágeno quando é aquecido ele fica mole, ele fica pegajoso, parecendo uma cola. Então, se a gente vai ingerir o colágeno inteiro, a grande parte dele, como a gelatina, por exemplo, a maior parte dele não vai ser absorvida. E como ele tem poucas proteínas, aliás, poucos aminoácidos interessantes, digamos assim, ele não serve como alimento. Então, no caso, dando o exemplo ainda da gelatina, dentro do exemplo da gelatina, basicamente ela é usada como uma sobremesa, como alguma coisa para aquela pessoa que tem aquela mania de comer algum doce após o almoço. Então, o nutricionista vai lá e recomenda que tome gelatina após o almoço, ao invés do doce. O ideal realmente é uma fruta, principalmente se tiver vitamina C, então laranja, alguma coisa do tipo.
Mas basicamente é usado como sobremesa, é usado também para aumentar a formação das fezes. Então, para a pessoa que está constipada, pode ser usado o colágeno para melhorar o volume do bolo fecal, né? Para melhorar o trânsito intestinal, basicamente isso. Tá, então se o colágeno não é absorvido, não vai para o sangue, então significa que ele é perdido? Bom, aí depende, aí vem o depende. Se você ingere o colágeno inteiro, sem ser processado, sem ser quebrado em fragmentos menores, sim, ele não vai ser absorvido, ou ele vai ser fragmentado em aminoácidos e vai para a corrente sanguínea somente os aminoácidos. Então, o que é que se descobriu? Isso principalmente nos últimos 10 anos, muitos trabalhos apareceram falando sobre esse aspecto. Então, o que é que acontece? Se você quebra os aminoácidos, as proteínas, quebra as proteínas de colágeno em aminoácidos ou em cadeias pequenas de aminoácidos, e aqui eu dou o exemplo dos dois principais. Aqui a gente tem a hidroxiprolina com a prolina e a hidroxiprolina com a glicina. Então, o que acontece? A indústria pega esse colágeno bruto, digamos assim, e ele vai fragmentando, vai digerindo. Daí o nome hidrolisado. Quando você vê o nome colágeno hidrolisado, significa que passou por esse processo de quebra. A hidrólise é o processo de separação dos aminoácidos usando água. Por isso o nome hidrólise. E lise é quebra. Então, ocorre essa fragmentação do colágeno e quando você tem esses dois principais, a gente chama de peptídeo, né? Um fragmento de proteína, alguma sequência de poucos aminoácidos a gente chama de peptídeo. No caso aqui a gente tem dois, então é um dipeptídeo. E nesse caso do colágeno a gente tem a hidroxiprolina com a prolina e a hidroxiprolina com a glicina. Nessa forma, se a gente ingere dessa maneira aqui, essa pequena sequência de aminoácidos vai sim passar para a corrente sanguínea e ao chegar na corrente sanguínea vai haver uma espécie de comando, o nosso organismo vai interpretar assim, olha, está chegando material, aí a gente tem que trabalhar esse material. E aí dessa maneira, através desse processo, a gente consegue estimular a produção de colágeno. Mas um detalhe, eu já vi muita gente falar assim, colágeno tipo 1, tipo 2... Existe, como eu falei antes, 27 tipos de colágeno. Não é o colágeno tipo 1 ou tipo 2 que vai fazer diferença. O que importa é isso daqui. Então a gente vai ingerir pedaços de colágeno, não importa de qual. Imaginar que a gente vai ingerir o colágeno tipo 1 ou tipo 2, ele vai para a articulação. Enquanto o colágeno tipo 3, sei lá, alguma coisa assim, tipo 4, vai para a pele, ou tipo 2 vai para a pele, isso não faz sentido nenhum. Quem vai dar esse comando, quem vai pegar esses aminoácidos para colocar o colágeno no seu devido lugar são as células que são responsáveis geneticamente por isso. Então, no caso da pele, são os fibroblastos que vão pegar esse substrato e vai começar a emendar, a juntar um pedacinho com o outro e fazer novamente essa cadeia grande de colágeno, e vai enrolar isso aqui e vai juntar com o outro para produzir o colágeno, a fibra de colágeno que é específica lá para a pele, no caso do nosso exemplo aqui. E quem faz isso é o fibroblasto. Então, dito isso, isso explica porque hoje em dia se fala tanto no colágeno hidrolisado também. É importante que o colágeno ingerido com esse objetivo de melhorar articulações, de melhorar a firmeza da pele, a aparência da pele, realmente precisa ser o colágeno hidrolisado. O problema é como é feito esse processo. Eu não trouxe aqui para o vídeo porque ia ficar muito complexo, o vídeo ia ficar muito longo, mas é um trabalho bem complexo, bem bioquimicamente falando, é bem complicado mesmo fazer esses aminoácidos de maneira bem eficiente. Então, por exemplo, o Brasil é o maior exportador mundial de carne, de proteína animal, e exporta o boi, o couro, exporta o suíno, aves. Então, existem empresas mundiais que usam esse substrato, produzem o colágeno hidrolisado, e aí cada empresa dá seu nome. Então eu vou falar aqui de duas das mais conhecidas que são apresentadas ali nos trabalhos científicos, em congressos.
são, digamos assim, de maior renome, de maior credibilidade científica. Uma se chama Verisol, que é fabricado por uma empresa da Alemanha, e aí tem várias fábricas ao redor do mundo. E aí você vai ver, por exemplo, colágeno, qualquer nome que se der aí, Colagenan, nem sei se existe esse nome, estou inventando aqui agora. Aí o nome comercial que você vê na caixinha é Colagenan, estou inventando aqui, não sei se existe. E aí na caixa geralmente vem escrito, contém Verisol, aí tem aquele Rzinho de marca registrada, né? Então você tem o Verisol e tem o Peptan, que é de uma empresa de origem francesa e suíça. Então, quando você vê na caixinha esse componente, Verisol ou Peptan, isso é uma ideia, digamos assim, dá uma credibilidade para esse produto que você está ali ingerindo um colágeno hidrolisado de qualidade. E aí, como eu falei, tem vários nomes comerciais, empresas brasileiras, por exemplo, importam esse produto, o Verisol, o Peptan, e colocam dentro dos seus componentes. É preciso ter muito cuidado para a gente não estar tomando coisas que não fazem sentido. Por exemplo, tomar colágeno, beleza. Simplesmente tomar colágeno, o mais barato é a gelatina, está lá no supermercado. Só que não vai ter função biológica nenhuma. Eu, inclusive, fiz um vídeo, acho que há uns 7 anos, mas foi um dos primeiros vídeos que eu fiz no canal, 5 anos, alguma coisa assim, que eu até tirei do canal, eu apaguei o vídeo do canal, porque eu criticava, eu condenava essa coisa de tomar o colágeno para melhorar a pele, melhorar a articulação. E fazia todo sentido quando você fala que você está tomando colágeno. Quando você fala que está tomando o hidrolisado do colágeno, o colágeno hidrolisado, os peptídeos, os pequenos fragmentos de colágeno, aí faz mais sentido. O problema é que com essa qualidade o preço sobe muito. E tem outro detalhe, a quantidade, não é só tomar, é o quanto tomar. Como eu falei, é uma proteína que envolve a pele é o maior órgão do corpo, é o órgão mais pesado do corpo, então a gente usa muito colágeno, a gente precisa muito de colágeno. Então, por exemplo, já vi balinha de colágeno, a não ser que você tome goma de colágeno, né? Que você tome ali 20 balinhas daquela ao longo do dia, se você tomar 1 ou 2 não vai servir para muita coisa não vai servir para quase nada. E lembrar que o ideal é procurar o colágeno hidrolisado. Então a quantidade ideal, por padrão, é em torno de 10 gramas de colágeno, de 10 a 12, às vezes 8 gramas. Aí isso vai implicar diretamente no preço também do produto. O ideal é 10 a 12 gramas de colágeno hidrolisado por dia, tá certo? E aí o preço vai aumentar à medida que você está. Quanto mais colágeno hidrolisado, maior o preço. E aí vale a pena pesquisar, converse com o seu médico, com o seu nutricionista, para indicar um bom produto com preço mais acessível possível. Se a gente toma colágeno, que não é barato, a gente vai melhorar a pele, colágeno hidrolisado vai melhorar a pele, vai melhorar a articulação. Mas o quanto a gente vai aproveitar desse colágeno vai depender de outras coisas também. Então, existem vários mecanismos, várias maneiras de a gente apressar, de a gente estimular a produção do colágeno. Lembra que eu falei no início do vídeo que a gente tem o fibroblasto produzindo colágeno e as metaloproteinases destruindo o colágeno. Há mecanismos que a gente pode fazer para aumentar, estimular o fibroblasto a produzir mais colágeno. Então existem procedimentos, são procedimentos médicos feitos na maioria das vezes pelos dermatologistas, mas algumas outras especialidades médicas também podem fazer. E alguns procedimentos nem precisa ser médico. Então, por exemplo, injeções, injetáveis. E aí você tem hidroxiapatita de cálcio, você tem o ácido polilático, são substâncias que são injetadas, e aí com técnica, com treinamento necessário para fazer isso. E aí essas substâncias estimulam o fibroblasto a produzir colágeno. Você tem os procedimentos cirúrgicos, e aí você usa agulhas, você usa aquele rolo de agulha, que aí precisa ser uma coisa mais invasiva, então precisa sangrar.
e aí é um procedimento cirúrgico, eu já vi, a gente vai fazer um vídeo específico sobre o microagulhamento, mas é um procedimento cirúrgico, precisa de ambiente adequado para fazer isso. Se usa agulhas que fazem perfurações, que fazem túneis. A própria lipoaspiração, eu faço bastante no que a gente usa a cânula. Quando a cânula vai e vem ali embaixo da pele, também está produzindo colágeno. Tanto que o excesso de colágeno, o exagero na produção de colágeno pós-operatório, caracteriza a chamada fibrose. E você tem também as tecnologias. Você tem o laser, você tem a luz intensa pulsada, você tem a radiofrequência e outras substâncias, outros mecanismos que fazem com que aquele colágeno que você está ingerindo seja mais bem aproveitado. Esse é o melhor dos cenários. Nós vamos fazer outros vídeos detalhando esses procedimentos que eu citei aqui rapidamente, o microagulhamento, o laser, a radiofrequência, a luz intensa pulsada, os injetáveis. A gente vai fazer vídeos específicos para cada assunto desse, para a gente saber direitinho como é que a gente pode estimular a produção de colágeno, entre outros benefícios, é claro, que esses procedimentos trazem. Pessoal, chegando no final do vídeo e respondendo aquela pergunta inicial, vale a pena gastar dinheiro com esse suplemento? A resposta é: depende. Você precisa procurar um produto de boa qualidade, de boa procedência, não adianta ser qualquer colágeno. A indústria está abarrotada aí de tipos diferentes, colágeno em pó, colágeno em balinha. Então, tem que ter cuidado com o que você está comprando, onde é que você está gastando seu dinheiro e procurar, dentro do possível, fazer com que esse colágeno seja melhor aproveitado através dos procedimentos, através das técnicas médicas de fazer com que o fibroblasto, no caso da pele, trabalhe mais e consuma, produza mais colágeno. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você tiver alguma pergunta, se ficou alguma dúvida, coloque aí nos comentários. Se você tem sugestão de outros assuntos para a gente conversar, escreva nos comentários, vou ter muito prazer de ler e sempre que possível eu estou respondendo. Se você gostou do vídeo, clica aí no joinha, na mãozinha aí, com o dedinho para cima. Isso faz com que o YouTube interprete como um vídeo relevante e vai encaminhar, vai indicar para outras pessoas. Se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Quanto mais pessoas tendo acesso à informação de qualidade, mais as pessoas vão produzir mais saúde e economizando seu rico dinheirinho que, convenhamos, não está fácil de ganhar não. Então eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Desejo para vocês muita paz, muita saúde, um cheiro na bola do olho e até o nosso próximo encontro.